com vocês? Hoje é quinta-feira e teremos aula das disciplinas de Matemática e de Geografia. Vamos lá? Hoje na nossa aula de Matemática iremos falar sobre grupos de 10 dezenas. Vamos lá? Lá na página 140 do nosso livro diz assim: Leonardo coleciona bolinhas de gude. Ele arrumou suas bolinhas em caixas. Em cada uma, colocou 10 bolinhas, ou seja, uma dezena. Lembram que até o número 9, a gente utiliza a ordem da unidade, que só é composta pelo um número. A partir do número 10, começamos a utilizar a ordem da dezena, que o número 10 temos dois algarismos. Então, um número fica no algarismo da unidade e o outro na dezena, certo? Então, Leonardo ele organizou suas bolinhas divididas em 10, em dezenas. Cada caixinha ele colocou 10 bolinhas de gude. Aí temos aí as caixinhas, cada uma com uma dezena, ou seja, 10 bolinhas de gude, 10 unidades. Embaixo tem Leonardo formou 10 dezenas. Se contarmos as bolinhas de gude da coleção de Leonardo, uma a uma, veremos que ele tem 100 bolinhas. Leonardo tem uma centena de bolinhas de gude. Centena. Então, como na ordem de unidade os números vão de 0 até a 9 e a partir do 10 utilizamos a ordem de dezena, da mesma forma acontece quando contamos o 10 até chegar no 100. Quando chegamos no número 100, começamos a utilizar a ordem de centena. E pode perceber que a partir do número 100, os números apresentam 3 algarismos. Então, um fica na ordem de unidade, outro fica na ordem de dezena e o número 1 fica na ordem de centena, porque representa uma centena, ou 100 unidades, ou 10 dezenas. Ainda na página 140, temos assim: ordem das centenas. 10 cubinhos podem ser trocados por uma barra de dezena. Tem uma barra, e agora? 10 barras são trocadas por uma placa de centena. Então, ela tem aí barrinhas. Cada uma dessas barrinhas possui 10 cubinhos, ou seja, uma dezena, forma uma dezena. A partir do momento que ela quiser formar uma centena, ela junta 10 dessas barrinhas, que formam 100 cubinhos, ou 10 dezenas, ou uma centena, certo? Agora, lá na página 141 temos assim: observe nos quadros a representação das quantidades. Vamos lá observar? Bom, pessoal, como temos a representação aí no livro? Temos um cubinho que representa uma unidade. Esse cubinho ele representa a ordem da unidade e o algarismo dele é composto por um número, certo? Temos uma barrinha com um total de 10 cubinhos. A partir dessa barrinha, e essa barrinha representa uma dezena. A partir do número 10, passamos a utilizar a ordem de dezena, pois o número 1 fica na dezena, que representa uma dezena, e o número 0 fica na unidade, pois temos um grupo de 10 cubinhos. A partir daí, começamos a utilizar a ordem de dezena, pois os números terão dois algarismos. E embaixo temos uma plaquinha. Nessa plaquinha temos no total 100 cubinhos, que representam uma centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades. A partir daí, passamos a utilizar a ordem de centena, pois a partir do número 100 teremos números de 3 algarismos. Aí, um número fica na unidade, exemplo 0 aqui, outro número fica na dezena, que é outro 0, e o número 1 ficou na centena, que representa uma centena, certo? Temos as 3 ordens aí, a ordem de centena, de dezena e de unidade. A
Agora vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos de como escrever os números e colocá-los na ordem certa, certo? Sempre que formos colocar o número na ordem, a gente vai começar sempre da unidade, ou seja, de trás para frente, pois as ordens começam a ser contadas da unidade, certo? Exemplo, o número 12. Como é que eu vou colocar o número 12 nas ordens? Se observarmos o numeral 12, ele possui dois algarismos, o 1 e o 2. Então, já quer dizer que iremos utilizar duas ordens. Quais são as duas primeiras ordens? Quem lembra? É a ordem da unidade e da dezena. Então, o número 2 vai ficar na ordem da unidade e o número 1 vai ficar na ordem da dezena. Pois, quando vamos ordenar esses números, começamos sempre da ordem da unidade, certo? E o número 132. Pode observar que ele tem 3 algarismos. Então, iremos utilizar as 3 ordens, sempre começando da unidade. 132. O número que irá ficar na unidade é o número 2, pois representa duas unidades. O numeral 3 irá ficar na ordem de dezena e o numeral 1 irá ficar na ordem de centena, pois o 1 representa uma centena, o 3 representa 3 dezenas e o 2 representa 2 unidades. Lembrando que a gente começa sempre a escrever o número da unidade, ou seja, do final para o começo. Assim, iremos ficar com os números nas ordens certas, certo, pessoal? Se a gente tiver o número 8, por exemplo, o número 8 ele só possui um algarismo. Em qual ordem a gente vai colocar? Na ordem da unidade. Porque sempre que vamos colocar em ordem, começamos da unidade. Como o numeral 8 só tem um algarismo, ele irá ficar na ordem da unidade. Certo? Entenderam? Agora teremos um vídeo para que possamos entender melhor as questões dessas dezenas, centenas e unidades. Certo? E que cada algarismo desse número mora numa casinha. Nós temos as casinhas da unidade, dezena e centena. Então, se um número é composto apenas de um algarismo, que é o caso dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eles devem ocupar a casinha da unidade. Agora, quando um número é formado por dois algarismos, que é quando contamos de grupos de 10 em 10, assim, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, dizemos que estes números devem ocupar as casinhas da dezena. Para finalizar, tem os números formados por 3 algarismos, que são aqueles que formamos grupos de 100. Acompanhe abaixo as centenas: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Agora que já entendemos que os números ocupam as casinhas da unidade, dezena e centena de acordo com a quantidade de algarismos que apresentam, fica mais fácil falarmos de decomposição. E para isso, vamos analisar alguns exemplos. Observe o número 138. Vamos colocar o número 138 nas casinhas. Veja que o número 8 ocupa a casa das unidades. O número 3 mora na casa da dezena. E o número 1 vive na casa da centena. Logo, temos uma centena, 3 dezenas e 8 unidades, sendo que uma centena vale 100, 3 dezenas vale 30 e 8 unidades vale 8. Viu como é fácil? Agora vamos decompor
o número 52. Primeiramente, vamos colocar cada morador na sua casa. O número 2 na casa da unidade e o número 5 na casa da dezena. Agora, chegou a hora de decompor esse número. Temos, então, 5 dezenas e 2 unidades. Ou seja, 5 dezenas é a mesma coisa que 50 e 2 unidades é a mesma coisa que 2. Temos, então, 50 mais 2. Reparem que podemos decompor os números de duas maneiras. Assim, 138 é igual a 1 centena, 3 dezenas e 8 unidades. 52 é igual a 5 dezenas e 2 unidades. Ou podemos... E no finalzinho da página 141 tem uma parte que diz: agora observe e complete. Uma dezena é igual a quantas unidades? Vocês vão completar aí no quadradinho. 10 dezenas é igual a quantas unidades? 100 unidades é igual a quantas centenas? E uma centena é igual a quantas dezenas? Vocês vão completar esses quadradinhos com os números correspondentes, tá certo, pessoal? Agora a atividade que está lá na página 142, vamos lá? Quesito 1. Represente a quantidade indicada em cada quadro. No primeiro, vocês vão dizer quantas dezenas tem e quantas unidades, ou o total de unidades. Segundo quadradinho, da mesma forma, vão dizer quantas dezenas tem e quantas unidades. E no final, vão dizer, no primeiro quadro, vocês vão contar, lembrando que as barrinhas, elas representam uma dezena, não foi isso que a gente viu na nossa aula? E os quadradinhos soltos representam as unidades. Ao final, para saber as unidades, só é vocês contar todos os quadradinhos, certo? E assim vocês vão responder todos os quadros. Quesito 2. Continue a decompor os números. Na letra A tem 133. É igual a 1 centena mais 3 dezenas mais 3 unidades. Então, você vai continuar. Decompor 154. Você vai falar quantas centenas tem, quantas dezenas e quantas unidades. E assim você vai fazer na letra C, na letra D, na letra E, na letra E, F e na letra G, certo? Igual está na letra A, certo, pessoal? Na nossa atividade, lá na página 143, no quesito 3, diz assim: observe os exemplos e continue a escrever os números. No primeiro exemplo, temos 1 centena mais 2 dezenas mais 5 unidades. Nos quadradinhos da frente tem as ordens. O número que fica na casa de centena, o número que fica na casa de dezena e o número que fica na casa de unidade. Depois vocês vão escrever por extenso, ou seja, o nome. Tem 125. Assim vocês vão fazer com todos os outros números do quadro. Vão apresentar a ordem que ele se apresenta e vão escrever ele por extenso, certo, pessoal?